Bem, querido, grande estar primeira vez sendo parte da família de Cristo. Prazer rever o pastor Rogério, muito tempo que encontrávamos. A gente se encontrava mais vezes, né? Café de pastores, mas devido a todo esse acontecimento, né? Nós impossibilitados. Mas virtualmente, né? A internet nos dá essa possibilidade, né? Estamos longe fisicamente, mas virtualmente a gente não perde o contato. Acompanhando aqui os caras da igreja, coisa, mas eu e minha esposa, né? Nós pastoreamos uma igreja ali no bairro de Santa Bárbara, no Fonseca. Agora há 14 anos, tem sido muito gratificante, né? Liderar pessoas, aprendizado, desafio. Assim, Deus tem nos usado ali, misericórdia pela graça. Eu trouxe uns livros, posso apresentar? Perguntar. Eu trouxe, na verdade, dois livros, né? Eu escrevi dois livros. Um é sobre casamento, os inimigos do casamento, e esse não tem, né? Eu sempre trago para apresentar, vai estar recebendo ele ainda esse ano. E o mais novo que nós lançamos mês passado, né? Finalzinho de outubro, que é os efeitos desastrosos da falta da figura paterna. Alguém aqui foi criado sem pai, só mãe, por avô? Esse livro aqui a gente fala sobre isso, né? Dentro do contexto espiritual, psicológico também, né? Que é a minha área, a área que eu trabalho. E dentro desses dois contextos, a gente traz aqui algo muito agregador. Tem sido assim. O querido livro tem falado assim a riqueza que tem ensinamento, né? E o impacto que isso traz socialmente, né? Aí é claro, né? Como viver, né, um indivíduo que não teve a oportunidade de crescer em um lar, tenha uma figura paterna, é bem difícil. Pesquisa que foi feita uns 5 anos atrás pelo IBGE, 75% dos presidiários são indivíduos que foram criados em um lar sem a figura paterna. Olha o impacto social que isso traz. Porque muitas das vezes, por exemplo, quem foi criado, né, quem cresceu em uma comunidade, é favela, né? Favela, comunidade. Muitas das vezes ele tem o traficante, o dono da boca de fumo, como super-herói, né? A referência. Porque dentro de uma comunidade, os traficantes, na época, por exemplo, de Dia das Crianças, eles distribuem brinquedos na comunidade, né? Natal, cesta básica, enfim. Né? Eu não vivenciei isso dentro de uma comunidade, né? Mas tem, assim, quando eu era pequeno, eu saí da comunidade bem novinho, né? Me recordo bem desse ambiente. Mas a gente, pastoreando, a gente vê muitas coisas, ouve muitas coisas e está aí bem claro para todo mundo. Então, muitas das vezes o menino ou a menina, ele tem um traficante, né? Como uma referência. Olha só. E aí ele vê o traficante lá com cordão de ouro, com anel de ouro, roupa da moda, e aquilo ali para ele uma referência de algo positivo, né? E, e aí acaba indo para esse caminho. Então a figura paterna ela é muito importante, é insubstituível, né? Porque eu cresci, por exemplo, minha mãe, eu cresci num ambiente, num lar sem meu pai. Eu só vi meu pai uma vez na vida. Eu estava lá com minha mãe
em Niterói, eu tinha 6, 7 anos, a minha mãe disse, ó, esse cara aqui é seu pai. Eu, é? Nunca vi. Então, eu aprendi a ser pai errando. Olha como é que é a figura paterna, né? Hoje, graças a Deus, meu filho, ele vai ser para a esposa dele o que ele tem de referência dentro de casa, ou bom ou ruim, né? Essa é a questão. Então, meu filho vai ser para a esposa dele o tipo de marido, de esposa que eu sou, né? Para a mãe dele, o ambiente que ele vê, né? Que ele vivencia. Nós somos fruto do meio, né? Então, a referência é paterna. Eu não tive, então eu aprendi a ser pai, a ser marido na marra, né? E aí a gente erra mais. Errar a gente sempre vai errar, né? Mas sem você ter uma referência, sem ter um discipulado, né? Um norte, então é importantíssimo. Aí minha mãe sempre dizia, né? Pai é qualquer um, mãe é uma só. E por mais que aquela mulher, né, cumpra esses dois papéis, ela nunca vai conseguir ocupar o papel do pai. Então, esse livro a gente fala sobre isso. Quem quiser adquirir, para dar de presente, ou ler sempre é bom, né? Ler sempre é bom. Então, é só depois nos procurar ali no final. E do casamento não tem, né? Do casamento nós não temos, mas também a gente fala muito sobre, por exemplo, nesse livro aqui sobre casamento, a gente fala sobre as motivações, um dos tópicos, né? Motivações equivocadas, erradas, para se casar. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, dentro da igreja, pastor Rogério, até por falta de um discipulado mais consistente, os jovens pensam assim, poxa, eu não posso, sexo antes do casamento, no namoro é pecado. Então, o que eu vou fazer? Então, eu caso logo, né, para mim não ficar no pecado. Aí ele comete um outro erro, né, porque pecar, né, viver uma vida de fornicação é errado diante dos princípios bíblicos. Aí ele tenta consertar um erro com outro erro, casando sem amor, sem preparo, sem maturidade, e aí esse casamento tem uma possibilidade muito grande de depois vir o divórcio. Então, esse livro aqui a gente fala sobre isso, tá bom? Então, quem quiser, ó, depois nos procurar. A gente aceita Pix, vale alimentação, vale transporte, auxílio emergencial. Brincadeira, tá, gente? Vale transporte não existe mais. Mas eu peguei o tempo do vale transporte. A minha esposa não pegou, não. Ela é novinha, né? Mas, queridos, vamos estar lendo um texto bíblico, Josué capítulo 1. Como o pastor Rogério já falou aqui, estou acompanhando a minha esposa, meus filhos. Josué capítulo 1, nós vamos ler vamos ler alguns versículos. Até o versículo 9. Amém? Quem achou, diga amém. Então vamos ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tu somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme
a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Glória a Deus. Amados, quando eu tive um intervalozinho hoje, meu dia de trabalho, eu pedi ao Senhor, orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma direção, né? De algo que Ele queria falar com a igreja. Na verdade, devido à correria do dia a dia, o pastor Rogério prega, vai me compreender, e aqueles que estão aqui que pregam também vai me compreender. Às vezes, o dia a dia, a correria é tão grande que a gente pensa assim, poxa, eu vou pegar aquela palavra que eu preguei semana passada e vou ministrar, né? E aí, ontem eu ministrei na nossa igreja e pensei, poxa, vou ministrar a palavra que eu ministrei ontem na igreja. Foi uma bênção, o povo, né, recebeu. Mas o que Deus falou ontem foi para aquele povo que estava lá, né? Então, no intervalo do trabalho, e o Senhor me direcionou para essa palavra. E o Senhor falou algo muito forte comigo acerca de uma vida bem-sucedida, como diz aqui no texto bíblico que nós lemos no versículo 8, né? E farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, no final do versículo 8. E Deus falou muito forte comigo acerca de uma vida bem-sucedida, de uma vida de realizações, de uma vida de vitória. E todos nós aqui, né, se eu fizer essa pergunta, unanimidade, todo mundo vai levantar as mãos. Quem é que não quer ter uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida? Todos nós queremos, todos nós almejamos que os nossos planos, que os nossos projetos, que os nossos objetivos sejam concretizados. Isso é uma realização, isso é uma vitória, é uma vida bem-sucedida, uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso. Todos nós queremos, e principalmente nós que servimos a Deus, que buscamos a Deus, nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. O Senhor quer que nós vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. E não era diferente, não foi diferente com Josué. Josué, depois que o seu mestre, o seu discipulador, né, o seu guia, posso te dizer, o seu pastor, morreu, partiu, o Senhor o chama e entrega a ele uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de substituir Moisés. E falando de substituir Moisés, não era qualquer pessoa, era nada mais, nada menos que Moisés. O homem, por exemplo, que teve uma experiência de uma manifestação teofânica de Deus lá no monte, quando ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele olha para uma sarça e pegava fogo, mas não se consumia, ou seja, algo sobrenatural, né? Algo extraordinário, uma experiência única. E ali Deus fala com Moisés, e ali direciona Moisés e entrega a Moisés uma tarefa, uma missão. E essa tarefa, essa missão foi bem sucedida. Uma pessoa no outro dia disse para mim, pastor, eu não entendo muito que a missão que Deus entregara a Moisés foi bem sucedida, até porque ele não pisou na terra prometida, porque ele
teve um ato falho. E aí o Senhor, né, o impediu de pisar na terra prometida. Então, eu não entendo que foi uma missão bem-sucedida. E todos nós podemos ter, né, uma visão diferente, nós podemos discordar, desde que seja com respeito. Eu disse assim, olha, eu não concordo com você. Eu entendo que a missão que Deus entregou a Moisés foi bem-sucedida até o momento que aprove Deus levar. É igual casamento, né? O cidadão fica casado, né? 25, colocar 25 anos. Aí ele separa por algum motivo. Não é a vontade de Deus, né? E que ninguém separa. A Bíblia diz, não, que Deus uniu, o homem não separa. Mas acontece, infelizmente. E aí, 25 anos de casado, uma família linda, netos até, vamos colocar assim, né? Construir um patrimônio, enfim. E aí o indivíduo fala assim, não, meu casamento não deu certo. Mas como não deu certo? 25 anos, deu certo. Até em algum momento deu certo. Pode ser que em outro momento passou a não dar certo. Mas 25 anos de casamento, de união, não pode não ter dado certo. Então, em todo o período em que Moisés esteve aqui na terra vivo, ele cumpriu de forma plena a missão que Deus deu para ele. Mas Deus é soberano, eu creio nisso, eu acredito nisso, Deus é soberano. Tudo está sob o controle de Deus. Eu entendo que tudo que acontece na minha vida não é meritocracia. Eu acredito que é a soberania de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, que vou conquistar, não é mérito meu, é para a glória de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que é Deus que nos dá força para levantar todos os dias, trabalhar e conquistar riquezas. Então, Deus é soberano. Então, se Moisés, se foi da vontade de Deus que aquele momento o Senhor recolhesse Moisés e substituísse Moisés por Josué, era vontade de Deus. Então Josué tem uma responsabilidade grande, ele assume uma grande responsabilidade. Até porque, quando um povo tem um líder como Moisés, né, emblemático, muito, uma referência muito forte, é complicado. Josué sempre tinha à sombra dele as lembranças de Moisés. Eu acredito, não era fácil. Então, quando ele assume aquela responsabilidade, é natural que Josué tivesse medo. Até porque Josué estava naquele momento iniciando uma nova trajetória, uma nova história, uma nova jornada. E é natural que nós tenhamos medo do desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. A gente não sabe como é que vai ser, apesar de confiar no Senhor, de acreditar nele, de entender que a nossa vida está sob o controle de Deus, mas nós temos medo do desconhecido, sim ou não? Todos nós temos, né? Nós temos medo do desconhecido. E não foi diferente com Josué, era algo desconhecido. Uma coisa é você ser ali o braço direito de Moisés, outra coisa é agora você estar no lugar de Moisés, né? Eu sempre conto esse testemunho lá na igreja. Eu era um jovem na igreja, lá onde eu congregava, eu era muito questionador. Eu questionava tudo, né? Toda vez que minha pastora tomava uma decisão, por quê? Não concordo. E eu me recordo que um dia ela falou assim para mim, Alessandro, eu profetizo que você vai ser um pastor. Eu disse, ô, benção, glória a Deus, amém. Ela disse assim, e você vai ter um membro como você é, para mim. Eu não entendi aquilo. Eu falei, por quê? Ela assim, porque quando você for pastor e você tiver um membro como eu tenho você vai entender muitas coisas. E hoje eu entendo, porque eu tenho só um, não, tenho mais de uma dúzia de membros como eu era na juventude. Porque uma coisa é você estar numa posição, você questiona aquilo que você não entende, de forma prática. Na teoria, tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, é só fazer isso. Pastor, por que eu não faço aquilo? Se eu fosse o Senhor, eu agiria assim. Se fosse o Senhor, eu falava desse jeito. Mas quando você está numa outra posição, principalmente de liderança, porque o líder não é chefe, é diferente. Principalmente quando se trata de liderança cristã. Uma liderança que lidera sobre os princípios divinos.
Nós não lideramos segundo os nossos princípios e sobre aquilo que a gente acha, sobre aquilo que a gente entende. Nós lideramos segundo a palavra de Deus, a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Não é livro de Paulo Coelho, não é o livro do pastor Alessandro, que vai conduzir a nossa vida. O que conduz a nossa vida, o que faz, o que nós administramos essa instituição, religiosa segundo os princípios bíblicos. Então, é diferente, E aí as pessoas não entendem isso. Então, Josué estava agora ocupando uma posição de questionador, vamos dizer assim, para ser questionado. Era uma outra posição. O lugar de fala de Josué agora era outro, Agora ele estava ali como o foco, ele estava ali como a referência, ele estava na frente. E quem está na frente, por exemplo, eu estou aqui agora, todos os olhos estão voltados para mim. Então é uma responsabilidade. Então Josué naturalmente teve medo, sentiu medo, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que esse medo não te paralise, desde que esse medo não ultrapasse a normalidade da natureza humana. Mas qual é esse limite? O limite de um medo natural, normal, que faz parte da natureza humana, é aquele que a gente pensa assim, poxa, como vai ser? Será que vai dar certo? Natural, não tem problema. Mas quando ultrapassa a normalidade, é aquele medo que a gente não consegue avançar, pastor Rogério, a gente não consegue dar voos mais altos. Por quê? Porque eu estou com medo, eu não sei se vai dar certo. Se vai dar certo ou não, é só Deus que sabe. Nós não sabemos nem se a gente vai estar vivo daqui a alguns segundos, alguns milésimos. Mas, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas da prova daquilo que se espera. Então, eu não sei se vai dar certo, mas em Deus eu acredito que vai dar certo. Então, eu vou avançar. É isso que Deus fala para ele, não te mandei eu? Eu sei, olha como que Deus falando com Josué. Eu sei, Josué, é natural você ter medo, você é humano, mas eu não te mandei ir, não foi eu que te levantei, não foi eu que te vocacionei, então não precisa ter medo, não pasme, não te assombre. Então Deus está encorajando a Josué a vencer um medo, aquele medo que ultrapassou a normalidade humana, que fazia com que Josué não avançasse. Aquele medo que fazia com que Josué não arriscasse. Está entendendo isso? Quem está entendendo? Então Deus entra, Deus intervém para encorajar Josué, porque havia uma missão, havia um povo a ser conduzido e ser guiado para uma terra que Deus tinha prometido. Então Josué, logicamente, que ele desejava no seu coração que aquela missão, que aquele propósito, que aquela jornada, que aquela trajetória que ele estava iniciando naquele momento, desse certo, desse certo. Josué tinha um desejo, tinha o objetivo que aquela missão fosse bem sucedida, porque eu não acredito que alguém se propõe a fazer alguma coisa desejando que não dê certo, só se o indivíduo não tem algum distúrbio psicológico, mental. Todo mundo, quando entra em um propósito, quando entra numa missão, mesmo que tenha medo do desconhecido, mas dizer, olha, eu estou com medo, é algo desconhecido, mas vamos lá, vai dar tudo certo, eu quero que dê certo, eu quero ser vencedor, eu quero vencer, eu quero continuar essa trajetória que o meu mestre, que o meu discipulador, que o meu pastor, Moisés, me ensinou, me deixou como legado, me deixou como experiência. Então eu quero que dê certo, Eu me lembro que há 14 anos atrás eu viajava bastante pregando a palavra, dando palestra, enfim, e eu sempre conto isso, eu viajando, Deus falou comigo, ó, Alessandro, essa é a tua última viagem como pregador. E desde pequeno, pequeno eu ainda sou, mas eu digo assim, desde criança, o Senhor já tinha me feito uma promessa de que eu seria pastor, E chegou um momento, há 14 anos atrás, que Deus falou assim, é a sua última viagem como pregador, você vai voltar para casa, você não vai mais, você vai cumprir essa agenda que já está dada, e daqui por diante você não vai mais aceitar convite, porque chegou o momento de eu cumprir a minha promessa na sua vida, e você vai iniciar o seu ministério pastoral.
Até ali tudo bem, amém, Senhor, aquela coisa. Quando eu voltei, estava na minha casa descansando e o Senhor falou comigo assim, ó, levanta. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa com Deus, de ouvir Deus falar com você como se tivesse alguém falando do seu lado. É algo extraordinário, é algo lindo. De primeira a gente pensa que está ficando louco. Meu Deus, bem que me falaram que crente é doido mesmo. Bem que me falaram que crente é maluco, né? E Deus falou assim, levanta, você vai até o ponto final, lá no bairro onde que é a igreja. Você vai até o ponto final, tem um galpão, assim mesmo. Tem um galpão lá e lá tem uma placa de aluga-se. Você vai pegar o telefone, você vai ligar e você vai fechar, você vai alugar o imóvel. Eu pensei, gente, mas como que eu vou alugar um imóvel? Não tem dinheiro, né? Como é que vai ser? Mas fui, né? A gente questiona, a gente fica com medo do desconhecido. Fui lá, peguei o telefone, liguei, falei assim, olha, eu gostaria de saber informações sobre o imóvel. Na época, acho que era, nem lembro, né? Acho que era 1.500, quase 2.000, né? E preciso tem que ter fiador, não aceito depósito. Falei, pronto, lascou, onde que eu vou arrumar um fiador? Tem 4 vezes a renda do aluguel, não vou conseguir. Enfim, peguei e falei assim, tá bom, qualquer coisa eu volto a falar com o senhor. E aí eu falei, Senhor, fiz o que o Senhor mandou, e agora? O Senhor falou assim, agora você vai pegar o telefone de fulana de tal e vai ligar para ela. Eu disse, rapaz, mas é mesmo, ela é rica. Ela é rica, né? É empresária, tem um monte de imóveis, com certeza. Esse eu pego, se ela aceitar, já tá fechado o negócio. Aí a gente fica aqui, mas meu Deus, como é que eu vou ligar para uma pessoa? Fala assim, olha, você pode ser fiadora, gente? Né? Ser fiador ninguém quer ser, né, querido? Porque principalmente quem já teve uma experiência negativa com isso, né? Você ser fiador, você emprestar o teu nome. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu falei assim, mas se Deus falou, né? Amém. Liguei para a pessoa assim, lógico, pastor Alessandro, você tem dúvida? Você não precisava nem me perguntar como é que vai ser, quais os documentos que precisa. Aí eu expliquei tudo para ela, assim, não, vamos lá sim, amanhã eu posso ir com você. Eu falei, meu Deus. E estava tudo dando certo. Só que quando tudo começou a dar certo, né? Desde o começo já estava dando certo. Eu bateu aquele medo, eu falei, meu Deus, será que isso não é coisa na minha cabeça, gente? Vou alugar esse imóvel, vou abrir igreja, e depois para pagar o aluguel, tem que ter dízimo, tem que ter membro, eu não tenho dinheiro para botar no meu bolso, bancar do meu bolso, não. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ligar para ela, eu vou falar assim, ó, deixa esse negócio para lá. Mas as coisas foi acontecendo naturalmente, porque quando Deus está na frente de alguma coisa, as coisas acontecem naturalmente, não é assim? E aí deu tudo certo, tal, alugamos. Peguei a chave, eu falei, meu Deus, e agora? Cadê o povo? E agora, como é que eu vou pagar o aluguel? E aí eu fiz uma inauguração, não fiz divulgação, e há 14 anos atrás a internet não tinha tanta força como hoje, né? Não tinha, porque hoje você bota um negocinho nas redes sociais, né? Viraliza. E eu falei, fiz a inauguração, no primeiro dia sem nenhuma divulgação, de verdade, tá minha esposa aqui, sem nenhuma divulgação. A inauguração ficou cheia. Eu falei, meu Deus, de onde veio? Como é que esse povo descobriu que está se abrindo uma igreja aqui? E eu falei, mas eu não posso ficar sem placa. Eu não posso ficar sem documentação, né? Tudo que começa errado tende a dar errado. Eu quero começar certo. Aí um pastor amigo meu lá de Teresópolis falou assim, Alessandro, não se preocupe. Você vai usar a placa da minha igreja, o CNPJ da minha igreja, eu vou mandar cadeiras para você. Eu falei assim, porque eu não tenho. Ele falou assim, vou mandar cadeiras para você. Tem um som aqui, eu vou mandar o som, vou mandar microfone. E você pode ficar com tudo aí até se estabilizar e você conseguir caminhar com as próprias pernas. E no primeiro dia, os 3 dias de festa, foi sexta, sábado e domingo. Eu falei, sexta, geralmente não tem culto nas igrejas, o povo vem, né? Sábado é a mesma coisa, mas domingo vai estar cada um na sua igreja. Eu falei, aí é que eu vou ver o negócio, como é que vai ser. Quando chegou domingo, a igreja cheia. Eu falei, esse povo não tem igreja não, gente? Esse povo não tem pastor não? Né? E, irmãos, estamos lá há 14 anos. A igreja, uma benção, dificuldade, lógico, faz parte do processo. Né, o pastor Rogério já esteve lá, né, conhece a nossa igreja, é humilde, né, irmãos, é pequena, mas Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. O que eu quero dizer é justamente isso, quando a gente começa, o nosso objetivo, o nosso propósito é que dê certo.
né? É que nós sejamos bem-sucedidos dentro daquela missão, dentro daquela tarefa. E era justamente isso que Josué pensava, ele tinha esse desejo, ele ansiava que as coisas acontecessem, que desse certo, e deu certo, mesmo com todas as dificuldades. E no versículo 8, a Bíblia vai falar sobre ser bem-sucedido, de ser vitorioso, de onde você colocar a planta dos teus pés, você confirmar como herança. E eu quero, dentro desse contexto, falar sobre alguns passos. Eu não vou passar do horário, não. O pastor Rogério me falou o horário, mas né, eu quero falar sobre alguns passos. Vou falar 3 passos para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso. Algumas pessoas, pastor Rogério, pegam versículos bíblicos, versículos isolados, e ele leva aquilo ali como uma bandeira e acha que só aquele versículo ali, por exemplo, colocar um adesivo no carro, colocar na porta de casa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo eu posso naquele que me fortalece. Só isso não resolve. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos revela princípios, e esses princípios é que vai nos levar a uma vida vitoriosa, a uma vida de sucesso. Algumas pessoas pensam assim: eu vou na igreja, vou assistir um culto e vou sair de lá com a minha vitória. Isso pode acontecer? Lógico que pode. Deus é Deus, irmão. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer, abençoa quem Ele quer, na hora que quer, quando Ele quer. Ele é Deus, o poder é dEle, a glória é dEle, tudo é dEle, amém, irmãos? Mas existem princípios, existem caminhos, ou seja, existe uma cartilha, né? Existe um mandamento. E se a gente, né, seguir essa cartilha, esse mandamento, nós vamos viver uma vitória, uma vida de sucesso. Agora, é importante também a gente discernir o que é sucesso e o que é ser bem-sucedido. Tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam assim: a minha igreja, né, falando do contexto pastoral, a minha igreja está cheia, né, a minha igreja tem quantos mil membros, né, então o meu ministério é um ministério bem-sucedido. Não necessariamente, não necessariamente. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, tá? Materialmente era uma igreja que não tinha falta de nada, mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3 que o Senhor batia na porta e dizia assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo e vós comigo. Ou seja, era uma igreja bem-sucedida materialmente, financeiramente. Qualquer pessoa que passasse na porta da igreja de Laodiceia iria dizer: Deus está aqui. Porque nós pensamos assim, temos um conceito invertido, equivocado, né? De que quando tudo aparentemente está dando certo, Deus está aprovando. E quando tudo está dando errado, aparentemente, Deus está desaprovando. E não funciona assim. Nós temos, por exemplo, a vida de Jó como exemplo, né? Quando todo mundo via Jó rico, um homem bem-sucedido, uma família linda, Deus é com ele. Até porque o próprio Deus deu testemunhos dele. E depois, quando ele está lá na cinza, a Bíblia tem 2 significados para cinza. Um é pecado e a outra é miséria, pobreza. E Jó estava sentado nas cinzas, os seus amigos, aonde ele esperava acolhimento, uma palavra de conforto. Os seus amigos diziam: não é possível, se você está vivendo isso que você está vivendo, é reflexo, é fruto de pecado, porque não é possível um homem reto, temente, que se desvia da aparência do mal, está nessa situação. Você está em pecado, isso é pecado. E não necessariamente, muito pelo contrário. Jó era um homem de Deus, fugia da aparência do mal, foi um homem fiel, mas ele estava vivenciando aquilo ali. E Jó tinha um relacionamento com Deus, uma vida com Deus bem sucedida. Porque, por exemplo, né, eu perguntei no outro dia para um amigo meu que ele é cantor gospel. Eu perguntei para ele assim: o que é sucesso para você? Aí ele disse assim: pastor Alessandro, sucesso para mim é estar com uma agenda lotada e onde alguém vê a minha foto, né? Ou seja, eu ser uma pessoa famosa. Aí eu disse assim para ele: olha, fama não representa sucesso. Ele: como assim? Me explica. Eu falei assim: nem todo mundo que é famoso é bem sucedido no que faz. Alguém está pegando isso aqui? Eu falei assim: é possível alguém ser menos conhecido e famoso do que você e ser mais bem sucedido no ministério do que você. Porque sucesso é você executar com excelência aquilo que você faz.
Alguém está pegando isso aqui? Sucesso é isso. É você executar com excelência aquilo que você faz. Seja ministerialmente, seja espiritualmente, seja profissionalmente. Não importa. Sucesso é isso. Todos nós queremos. Mas como vai acontecer isso? Passe de mágica? Não. Pastor, se eu ficar indo 24 horas, por exemplo, se eu acampar no monte, eu vou ter uma vida vitoriosa? Não necessariamente. Por quê? A gente precisa entender, a Bíblia fala sobre isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu posso estar no monte 24 horas, acampando no monte, fazendo um sacrifício para eu receber uma vitória, ou ser bem sucedido, e não ser. Por quê? Porque eu estou sacrificando, mas não estou obedecendo. E a obediência é um dos princípios indispensáveis para uma vida de sucesso. Eu vou afirmar isso aqui categoricamente. Eu nunca vi, em mais de 20 anos de ministério, alguém que vive uma vida de desobediência a Deus, aos princípios divinos, viver uma vida bem-sucedida, viver uma vida de sucesso. Mas, pastor Alessandro, o senhor está falando obedecer a quem? Ao pastor? Porque as pessoas têm esse pensamento, quem me chamou foi Deus. Primeiro que quando alguém fala isso, já está demonstrando um pleno desconhecimento da palavra de Deus. Porque você não foi chamado para obedecer pastores, você foi chamado para obedecer a palavra de Deus. Automaticamente, quando você é sujeito e obediente à palavra de Deus, você está seguindo o seu líder, se ele também seguir os princípios bíblicos, amém, irmãos? Então, quem vive uma vida de desobediência, ele não vai ter uma vida bem-sucedida, não vai ter uma vida de sucesso, amém, queridos? E eu vou provar para vocês isso na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, vai dizer assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. O que isso significa? Versículo 3: quando você vive uma vida de obediência, e não importa o lugar que você esteja, você terá uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Ei! Quem vive uma vida de obediência aos princípios bíblicos, não importa onde você esteja, você será alcançado pelas bênçãos do Senhor. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu tenho que sair dessa casa, eu tenho que mudar de casa. Os pastores ouvimos muito isso: pastor, a minha vida não está muito boa, as coisas não estão andando na minha vida. Eu acho que é esse quintal, essa família, minha família, eu moro no quintal. Ih, pastor, é minha família, o olho grande, é muita inveja, pastor, é muita coisa, pastor. Eu tenho certeza, pastor, que se eu sair daqui, se eu mudar de casa, eu acho que eu vou para outro estado, eu vou para outro país, a minha vida vai melhorar. O problema não é o local, o problema é a sua vida de obediência ou não. Versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, onde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. Pastor, como que eu tenho uma vida bem-sucedida? Uma vida de obediência? Deus deu uma direção para Josué, sim ou não? Deus deu uma ordem para Josué. Deus entregou para Josué uma missão. Deus não pegou dois anjos. Escute, Deus não pegou dois anjos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Lá no Salmo 91 diz, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Deus não mandou um anjo para me segurar desse lado e para me segurar desse e falar assim: você vai fazer o que eu estou mandando, querendo ou não. Deus é tão educado, Deus é tão gentil, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá a direção. Eu não quero. Tudo bem, meu filho, eu respeito, é livre-arbítrio, tá? Você tem a liberdade. Existem duas vantagens bíblicas: a vantagem permissiva de Deus e a vantagem soberana.
Pastor, qual a diferença? A vontade soberana é aquela que é Deus, é a vontade de Deus. Qual é a vontade permissiva? Por exemplo, vou te explicar biblicamente falando para você entender na prática. O que é vontade permissiva? Vontade permissiva é, por exemplo, Jonas. Era da vontade de Deus que ele fosse fugiu aqui. Para Nínive? Era da vontade de Deus? Sim ou não? Qual foi a direção que Deus deu para Jonas? E ele foi para onde? Então qual era a vontade soberana de Deus para a vida de Jonas? E para onde ele foi? Deus impediu que ele fosse para Tarso? Não. Então ele foi para Tarso com a vontade permissiva. E qual era a vontade soberana? A vontade soberana, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer na tua vida de forma natural. Está entendendo isso aqui? Deus não pegou 2 anos e agarrou Josué pelo braço, você vai. Não. Deus, ele respeita. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio que Deus usa Moisés dizendo: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Vocês escolhem. E aqui no versículo 28, o Senhor está usando Moisés para dizer a mesma coisa. Olha, se ouvires. Por exemplo, o próprio Jesus, ele fala assim: aquele que quer vir após mim. Vocês não são obrigados. Se vocês quiserem vir, nega-se a si mesmo, tome a cruz e segue. Então Deus não obriga a você obedecer. Deus não obriga a você a cumprir os seus propósitos. Mas ele diz: se você me obedecer, você vai ter uma vida de sucesso. Amém? Quem está pegando isso? Deus não te obriga, mas ele diz: existe uma recompensa para quem vive uma vida de obediência. Pastor, e existe? Eu não gosto de usar a palavra castigo, que na minha concepção Deus não castiga ninguém. Deus, ele permite que você colha aquilo que você plantou, tá? Uma vez a pessoa perguntou assim: pastor, Deus castiga alguém? Eu disse: eu respeito quem pensa diferente, né, irmãos? Eu sempre gosto de colocar o respeito na frente, tá? Mas eu entendo que Deus não castiga. Deus só permite que você viva, colha os frutos da sua semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele, ou seja, é a lei natural do universo, do mundo, a lei de Deus. Você vai colher aquilo que você planta. Então, se você planta obediência, o que é que você vai colher na tua vida? Vitória, recompensas. E se você plantar desobediência, rebeldia, resistência à vontade de Deus? O próprio livro de Deuteronômio, mais abaixo, ele diz, ele fala, ele diz assim: olha, quem não me obedecer, não vai ser sempre cauda e não cabeça, vai sempre pedir emprestado e não terás para emprestar. Essa é a recompensa, é o fruto de quem não vive uma vida de desobediência. A Bíblia vai dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, que se ouvires e creres a minha palavra, comerás do melhor. O que Deus está usando Isaías para dizer? Quem ouvir e me obedecer vai colher o quê? O melhor dessa terra, uma vida de sucesso. Eu sei que é chato, o povo não gosta, mas é só para a gente participar. Olha para essa pessoa e fala: quer colher o melhor de Deus? Viva uma vida de obediência. Qual é o primeiro segredo, pastor Alessandro, para ter uma vida de vitória, de sucesso? Como é que eu faço para ser bem sucedido? Viva uma vida de obediência. Pastor, o que é obedecer a Deus? É fazer o que Deus está mandando fazer, mesmo que não tenhamos vontade. Deu para entender? Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Por exemplo, para o próprio Jonas não era fácil, não foi fácil. Foi difícil. Mas ele, mesmo resistente ou não, uma hora ele teve que obedecer. Alguém está pegando isso? Por exemplo, você quer ver um outro exemplo de que foi difícil obedecer a Deus, mas ele obedeceu? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ananias, lembra da conversão de Saulo? Né? Ele está lá, aquele cego, perdeu a visão, ele estava lá na casa de Judas, aí Deus, que coisa linda, Deus fala com Ananias: Ananias, ele, pois não, senhor. Você sabe onde é a rua chamada direita? Ele, sim, sei. Então, vai lá na casa de Judas e tem um homem lá, você vai orar por ele. Ele está cego, perdeu a visão, a visão, né?
e você vai abrir, vai bater lá, vai entrar, você vai colocar as mãos sobre ele e vai orar por ele. Aí ele, ok, beleza, é para já. Só que tem uma coisa, é Saulo. Ele, o quê? Aquele homem que perseguia crente, que maltratava, não vou não, Deus vai. Não vou mesmo, vai. Olha que coisa tremenda. Aí Deus fala para ele assim, você vai, porque ele é um vaso escolhido das minhas mãos. Então Ananias dizia, eu não vou. Aí Deus vai, não vou, vai. Ele foi. Foi difícil, mas ele foi. Mesmo não querendo fazer, obediência é isso, é fazer mesmo que não tenha vontade. Isso é disciplina. O que é disciplina? Né? As mulheres, é homem também, né? Que é regime. Regime só começa na segunda-feira, já reparou isso? Segunda-feira eu começo. Né? Aí vai lá e começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, não, vou botar assim, quando chega quarta-feira, alguém te oferece um chocolate. Ih, chocolate logo ponto fraco. Você tá doida para comer aquele chocolate. A Cacau Show. Ó, aí a sua vontade, vou pegar. Mas você entende, não, tem que ser disciplinada. Eu quero, mas não posso e não devo. Então, mesmo eu querendo, eu não vou fazer. Alguém está pegando isso aqui? O que é disciplina? Eu não quero obedecer a Deus. Isso é muito difícil. É como a coisa linda foram trazer a oferta no altar. O que Jesus fala? Quando trouxeres a oferta no altar e lembrares que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta ali, volta lá, se reconcilie com o teu irmão e depois você volta aqui para trazer a oferta. Por quê? Porque era difícil. Se fosse fácil, Jesus não falava, você deixa aqui e volta depois. Exatamente. Difícil. Alguém está pegando? Você imagine minha esposa, né? Ela sempre na pregação, ela me ajuda, né? Que bom, né? Imagine para um pai ter que sacrificar um filho. Você vai dizer para mim que Abraão, glória a Deus, é para já, é para já. Lógico que não, gente. Você tem que sacrificar o seu filho. Na verdade, né? Tanto que o próprio Deus diz assim, o seu único filho. Ele tinha outro filho, mas era um filho, né, da desobediência, Ismael. Mas aquele filho ali era, né, o xodó. Era o xodó. Eu respondo umas perguntas lá no TikTok. Não sei se o pastor Rogério já viu. Uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, é verdade que existem mães ou pais, né, que têm um filho predileto? Eu cresci vendo minha mãe tratar a minha irmã de uma forma diferenciada. Toda vez que eu questionava ela, não, meu filho, mãe ama todo mundo igual. E ela disse, me responde. Tem? Eu disse, tem. Quem tem mais de um filho aqui? Filho. Já houve esse questionamento? Existe? Pastor? Existe. Mas não é que ama mais um do que o outro. Calma. A mãe, o pai amam os filhos todos, né, de forma igual, ok, gente? Só que tem um que é mais achegado, tem mais, né, afinidade, né, não é, irmã? Tem mais afinidade. Por exemplo, tem um que sai, você nem viu que ele saiu. Cadê fulano? Mãe, já foi. Mas ele não veio aqui me dar um beijo. Não, mas eu vim te dar um beijo antes de sair, tchau. Antigamente ainda dizia benção. Aí a mãe dizia, o pai, Deus te abençoe. Mas, poxa, teu irmão... Então tem um... Alguém está pegando isso aqui? Tem um que sai quando chega lá na festa, manda o WhatsApp. Mãe, cheguei. O outro vai, chega na festa, volta para casa e a mãe nem viu que ele chegou. A mãe ama do mesmo jeito. É porque tem... Deu para explicar direitinho? Aí acaba tendo... Mas ama todo mundo igual. Então, Abraão, Isaac era o filho da promessa. E Deus fala para ele, pega e sacrifica. Mesmo Abraão não querendo, ele obedeceu. Então, se você quer viver uma vida bem-sucedida, por mais que seja difícil, o direcionamento que Deus está te dando, faça, porque vai valer a pena. Você pode dizer amém por isso?
Diga para essa pessoa: faça que vai valer a pena. Tem recompensa para a sua vida, glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo passo para viver uma vida de sucesso: coragem. Repita comigo: coragem. Não é possível você viver uma vida bem-sucedida se você não tiver ousadia, coragem. Onde que está na Bíblia? Deus falou para Josué: não tenha medo. Traduzindo, tenha coragem, seja corajoso, seja valente, seja ousado. Aí Deus fala para ele: não pasme diante deles. Ou seja, tu vai enfrentar cada uma, meu amigo, mas tenha coragem. Amém? Deus não pode dar vitória. Poder ele pode, mas a sua covardia impossibilita de Deus fazer algo grande na tua vida. Olha que coisa tremenda. Davi diante de Golias. Davi diante de Golias, havia alguma possibilidade de dar aquela guerra? Eu acho que não, gente. Vamos ser sinceros. Quando Davi chega naquele campo de batalha, naquele campo de guerra, onde estão os irmãos de Davi? Onde estava o rei Saul? Homem de guerra, valente, né? Tentou matar Davi por diversas vezes com lança. Cadê a coragem dele? Estava escondido com medo do gigante. Aí Davi, pequenininho, as pessoas olhavam para ele. O próprio gigante, quando olhou para Davi: não faz isso comigo não. Aí vocês estão, poxa, aí não. Aí vocês estão me desvalorizando, né? Ninguém acreditou em Davi. Mas Davi era pequeno, mas ele era um homem, era um pequeno corajoso. E outra coisa, Davi era corajoso e visionário, pastor Rogério. Porque quando ele chega lá, ele vê aquilo tudo, ele chama alguém no canto e pergunta assim: vou conjecturar. O cara é grande. Agora, o que vão ganhar? Qual vai ser a recompensa para quem enfrentar esse gigante e vencê-lo? Vai ter alguma coisa em troca? Ó, a visão de Davi lá na frente. Tem que ter uma recompensa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, meu irmão, Deus não deve nada para ninguém. Está pegando isso aqui, querido? Deus não deve nada para ninguém. O apóstolo Paulo fala algo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, quando ele fala de semeadura, ele diz assim: ó, quem planta pouco, colhe; quem planta muito, colhe muito. Isso é justiça. Paulo está dizendo, isso é justiça. Deus não deve nada para ninguém. Se você plantar muito, tu vai colher, a sua colheita vai ser proporcional à sua semeadura. Então Davi pensou: poxa, tem que ter uma recompensa. Aí falaram para ele: ó, vai ficar livre de pagar impostos e vai casar com a filha do rei. Ele: é para já, é agora. Eu quero mudar de vida. Eu quero sair do aprisco lá das ovelhas. Aquilo não é vida para ninguém. Nem sentar na mesa com a minha família eu tenho direito. Eu quero mudar de vida. Tanto que a batalha de Davi e o gigante é um divisor de águas na vida de Davi. A vida dele daí por diante foi outra. Amém, queridos? Mas por quê? Porque Davi teve o quê? Coragem. Eu tenho um amigo meu que ele é empresário. Rapaz, que homem visionário. Saiu de dentro de uma comunidade. Qual é o nome daquela comunidade? Salgueiro. Nova cidade. Nova cidade. Tu entra lá, você não sabe se vai sair. Só a graça de Deus. De vez em quando eu vou pregar lá. Aí, cada quarteirão, você tem que descer do carro e tirar as barricadas. É você que tem que tirar, não é os bandidos que tiram, não. Meu Deus do céu, quando eu vou lá, eu falo: meu Deus, me guarda, Senhor. Se tu tiver em pecado, me perdoa agora, né? Me livra de todo mal. Ele começou fazendo estampa em camisas lá dentro. Todo mundo debochava dele. E ele foi. Ele tem, um dia chama ele aqui, ele é pastor. Vou te passar o contato dele. Que testemunho lindo ele, né? Pois ele é um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Ele me falou assim uma vez: Alessandro, para vencer na vida tem que ter coragem. Ele falou assim para mim: vendi meu barraco lá dentro
da nova cidade. Ninguém queria comprar, mas apareceu um louco que comprou. Vendi meu barraco, depois vendi meu carro popular e vendi algumas coisinhas que eu tinha. E abri um negócio lá na estrada. Saí de dentro da favela e fui já lá para um lugarzinho melhorzinho. Fiquei ali alguns anos. Dali, também peguei tudo que eu tinha, que eu conquistei nesse período que eu fiquei lá, vendi, fiz dinheiro e fui indo. Hoje ele tem uma das maiores lojas do centro de Alcântara. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Amém, queridos? Se você não tiver coragem, olha o que Deus fala para ele: não tenha medo, não te espante. O gigante é grande, mas você tem que ter coragem. E ele falou assim para mim: Alessandro, no mundo dos negócios, quem não tem coragem não vence. É igual o pastor Rogério, né, pastor? Você não tem que ter ousadia? Alguém pode ter dito: você é louco, rapaz, vai abrir igreja, você dá, rapaz, fica quieto no teu canto. Não teve coragem? Não sei porque eu sou pastor. Ministério pastoral, tanto que 70% dos pastores sofrem de depressão. Porque a igreja, não estou generalizando, tá, gente? Estou falando assim, a igreja mal cuida do seu pastor, do seu líder. Muitas das vezes nós subimos nesse altar aqui, só Deus e a nossa família sabem como é que nós estamos, é ou não é? Isso é de pastor para pastor. E a gente vem para cá com o coração aberto, às vezes arrebentado, moídos. Aí a gente ouve todo mundo, aconselha todo mundo, e a gente volta para casa e quem é que nos ouve? Por isso que todo pastor tem que ter uma mulher de Deus, sensata, sábia, porque senão não dá. Não dá. Os pastores, a família dos pastores depressivos, por quê? Por causa do desafio de pastorear, não é fácil. Então cuide do seu líder, honre o seu líder. Hoje eu botei até uma coisa no meu estado, depois o pastor Rogério veio lá. Poxa, eu achei que tão bonito, estava trabalhando, daqui a pouco chegou uma mensagem, um jovem da minha igreja. Sim, sabe, do nada. Eu quero te agradecer, o Senhor ter entrado na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa em Cristo, porque o Senhor, Deus colocou o Senhor no meu caminho. Gente, isso não tem salário pastoral que pague. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu boto no status, irmão, porque a gente tem que mostrar que ainda existem pessoas gratas, amém? Tem que ter coragem. Para estar na frente de uma igreja, de um ministério, tem que ter coragem, porque não é fácil. Amém, queridos? Juízes, capítulo 7, versículo 3. Olha o que Deus fala para Gideão. Pois proclama aos ouvidos de todo o povo: quem tiver tremendo de medo, volte. Deus falou para Gideão: eu não posso te dar vitória sobre os medianitas com esse povo que está com você. Tem gente que está aí que não deveria estar. Olha para mim. Aí Deus fala para ele: porque os medrosos, eles mais atrapalham do que ajudam. Olha que coisa tremenda. Deus falou para ele: tem muita gente. E só ficaram, lá no versículo 3 do capítulo 7, vai dizer no final, que só ficaram 10.000. De 20.000. Então 22 mil homens decidiram partir. 22 mil homens foram embora e só ficaram 10.000. E ainda foi muito, tá? Ainda diminuiu. Porque, escute bem, quantidade não representa qualidade. Repita isso: quantidade não representa qualidade. Está aqui, Juízes 7. Deus falou para ele: fala para esse povo aí, quem está com medo, pode voltar. Vai lá para o monte e fica observando a batalha do monte. Fica de plateia. Porque para estar na batalha tem que ter coragem, tem que ser valente. Amém, queridos? Tem que ser valente. Então, se você quer ser vencedor, se você quer ter vitória sobre a tua vida, você tem que ter coragem. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Tem que ter coragem. Pastor, e aquele medinho? Aquele medo natural, ok.
passou disso, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir vencer. Alguém está pegando isso? Eu tinha um paciente, porque ele já teve alta, cantor, menino, uma voz, que uma coisa linda. Ele me procurou e falou assim: eu não consigo cantar de olhos abertos. Eu canto, fecho os olhos e se aparecer alguém me dar um tapa, eu não vou nem saber quem me deu um tapa. E aí a gente começou a questão de autoestima, a questão toda e dentro do processo terapêutico, a gente fez alguns questionamentos e tal, e ele dizia para mim: a minha maior dificuldade de abrir os olhos é o medo da reprovação de quem está lá embaixo. E se eu olhar para alguém, perceber ou imaginar, né? E quando chega no estágio de ser neurótico, né? A pessoa vê coisa onde não tem, né? Tem um pastor que contou um testemunho lá na igreja, né? Uma coisa muito linda. Ele falou que ele foi pregar numa igreja e tudo que ele pregava tinha um rapaz na primeira fileira que fazia assim. Tudo que eu falava, ele fazia assim. Eu falei: ah, meu Deus do céu, eu só estou falando besteira. Tudo que ele falava, o cara fazia assim. E ele foi comer. Aí, meu irmão, ele se embolou, não começou, atrapalhou a pregação. E aí depois, acabou a pregação, ele falou: foi tudo ruim. Aí quando acabou a pregação, o rapaz vira a direção dele. Ele: pronto, agora o cara vai me fazer um monte de... Aí ele falou assim: por favor, queria falar algo com o senhor. Olha, eu estava pregando, quando o senhor estava pregando, eu ficava assim, ó. Mas não era reprovação da palavra, não. A palavra foi maravilhosa. Aí você, como assim? Eu balançava a cabeça, sinal de reprovação, era porque tudo que o senhor falava, a minha esposa fazia comigo. Então a reprovação era para o que ela faz, e o que o senhor estava pregando. Ele imaginou que aquele sinal de negativo era que ele estava descontente com a pregação, reprovando a pregação. Então, o medo de errar faz você não ter coragem de tentar. Glória a Deus. Olha para essa pessoa e diga assim: tenha coragem, você vai conseguir. Tudo você pode naquele que te fortalece. Aí, vou terminar. Olha o que Deus fala para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, e depois? Aí depois eu te ajudo. Primeiro tenha coragem, primeiro se esforça, primeiro faça a tua parte, primeiro dê o primeiro passo, e o resto eu vou pelejar por você, eu vou guerrear por você. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Termino agora. Terceiro passo para você ter uma vida vitoriosa. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. É impossível você ter uma vida vitoriosa se você não tem fé. Hebreus capítulo 11, verso 38. O justo viverá pela... Já falei aqui, né? Hebreus 11, 1. Fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova que se espera. Só que eu não falei o versículo 6. Olha isso. Ora, sem fé é impossível. Aí, o escritor vai dizer assim: porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não é opcional, não. Tem que crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, se você quer ter uma vida de vitória, você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé. Abraão venceu pela fé, Noé venceu pela fé, Jó venceu pela fé. Nós vamos vencer pela fé. Amém? Amém? Diga para o teu irmão assim: é pela fé. É pela fé. Eu não tenho, mas pela fé Deus vai prover. Glória a Deus. Pela fé. Pela fé, pela ótica humana não dá, mas pela fé eu vou conseguir. É pela fé, irmãos. Não é pela nossa força.
não é pelo nosso intelecto. Isso ajuda, lógico, é ferramenta, mas é pela fé. É pela fé que nós vamos vencer o gigante. É pela fé que nós vamos vencer todas as crises que nós enfrentamos. Amém? Diga glória a Deus por isso. É pela fé, irmãos. A fé não precisa ser grande, irmãos. A Bíblia diz que ela pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, mas você tem que ter fé. Sem fé você não consegue. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa na igreja, aí sempre tem um obreiro que não tem, né, assim, que não está um obreiro tipo Geazi. Ele só olha os inimigos cercando, só olha a dificuldade. Aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse obreiro, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver o exército do Senhor em volta de nós. Glória a Deus. A fé é isso, irmão. Quem não tem fé só vai enxergar a dificuldade. Quem não tem fé só enxerga o problema. Quem não tem fé só enxerga o gigante, só enxerga a barreira. Agora, quem tem fé, fala assim: olha, eu estou olhando além do gigante, além da barreira, além da montanha. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pelos olhos da fé. Eu não tenho, pelos olhos humanos eu não posso, mas pela fé eu consigo, eu posso. Davi disse: tu vem contra mim com pau e pedra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Fé. Então, meus queridos, se vocês querem viver uma vida vitoriosa, coragem, fé. Deixa eu ver o outro aqui. Obediência. Muito obrigado, meu esposo. Repita comigo: coragem, obediência e fé. São passos para ter uma vida de sucesso e vitoriosa. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Oi, meus irmãos. Que Deus possa abençoar essa igreja linda, abençoada, aconchegante. Tá? Eu conheço a senhora aqui. Me conhece? Conheço. Vocês são parentes de Viviane? Então, Viviane. Agora lembraram de mim? Não. Mas ela lembrou. Né? Lembrou, então. A Viviane é prima de vocês? Então, a Viviane sim, não é Maria? Viu como é, cara? A Viviane, né, que é parente, prima dele, já há 14 anos, né? É benção. Então, querido, Deus abençoe vocês, amém? Pastor Rogério, muito obrigado pela oportunidade, tá?